17 horas e mais 7 minutos, 17h07. Alô, ouvintes da CBN, muito boa tarde. Estamos iniciando aqui ao lado de Marcelo Rocha a cobertura completa da apuração das eleições 2024. Ao lado de Marcelo Rocha e de toda uma equipe, não, Marcelo, que está trabalhando escalada para este domingo, depois de um dia de votação. Terminou às 5 da tarde e a partir de agora aquela expectativa sobre a apuração dos resultados. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Fernando Carlos. Boa tarde para você, amigo ouvinte. É isso aí. Esse é o momento agora de ficar no site do TSE, dando aquele famoso F5, atualizando a página para acompanhar a apuração dos votos, tanto aqui em São José dos Campos, com Anderson Farias tentando a reeleição, ou mesmo Eduardo Cury tentando assim voltar ao Paço Municipal. E também acompanhando o pleito em Taubaté, com a candidatura de Ortiz Júnior e Sérgio Victor. Toda uma equipe aqui apontada, nossos repórteres Bruno Martins, Pedro Bavuso, Matheus Andrade, Léo Poli, Edson Ramiro aqui na operação técnica, Ricardo Miguel nas redes sociais e nós aqui também acompanhando, todo com a direção geral de José Geraldo Amoroso Jorge, Fernando. Esse acompanhamento jornalístico que começou logo nas primeiras horas do dia. Você e toda a equipe da CBN atualizando as informações nas nossas plataformas digitais, no nosso site, no Instagram. E pelo jeito, por tudo aquilo que a gente acompanhou neste domingo, foi uma votação relativamente tranquila. Tranquilíssima, até assusta, né? Porque a gente entra na zona eleitoral, né, e vê pouquíssima gente, né? Tem mais gente trabalhando do que gente votando, né? Isso por quê? Primeiro porque o segundo turno é muito mais tranquilo, menos candidatos, os eleitores têm o dia todo para votar. Tem aquela parcela que sempre gosta de ir logo cedinho, tá nas primeiras filas, né, para executar o seu voto e curtir o resto do dia. E tem as pessoas que gostam de votar após o almoço, mas a sensação é que foi de tranquilidade. Entramos em contato também com os cartórios eleitorais, as zonas eleitorais aqui, averiguando se houve algum problema em urnas eletrônicas ou se houve alguma situação atípica, né, nesse período. Tudo passou tranquilamente, não houve nenhum tipo de problema assim nas zonas eleitorais aqui em São José dos Campos. Bom, eu vou combinar com você aqui no ar ao vivo e a cores agora, se possível, né, o Edson Ramiro, inclusive, que é o nosso responsável pela parte técnica, né, para a gente colocar no ar o momento da votação do Eduardo Cury, hoje também do Anderson Farias. Nós tivemos imagens, né, deste momento, né, porque é sempre bom e importante acompanhar não só aqui em São José dos Campos, mas como também em Taubaté, onde o Léo Poli fez um trabalho todo especial acompanhando aí a votação não só do Sérgio Victor, como também do Ortiz Júnior. E é interessante, né? O momento que o candidato vai lá, no caso aqui de São José dos Campos, Cury faz voto, 22, o Anderson foi lá, 55, acompanhados de familiares, de amigos, de pessoas que estiveram ao longo, né, de toda a trajetória, na campanha de primeiro turno, na campanha de segundo turno e o mesmo acontecendo em Taubaté. É o momento da democracia. E o eleitor, logicamente, aquele eleitor, ele relativamente sentiu-se, eu não digo privado, mas desde sempre foi assim. Quando o eleitor vai lá, antigamente era no papelzinho, né, depositar o voto na urna, ele não poderia jamais fazer o registro de quem ele estava votando. E também, né, agora, com a tecnologia, proibição do celular para tirar uma foto da urna eletrônica com a fotinha do candidato que ele está votando. Isso daí a gente sabe muito bem que é uma questão até mesmo de segurança para evitar a compra de votos. Exatamente, né? Porque é o seguinte, é importantíssimo a gente sempre lembrar essa questão aí do sigilo do voto. É um direito de todo cidadão, primeiro de tudo, é um direito nosso de ter o sigilo ao voto. Muito se discutiu ao longo dos últimos anos sobre a questão da votação em cédula de papel. Olha só, voltar com seria retroceder isso, na opinião de muitos cientistas políticos, até a opinião das pessoas mesmo. Por que voltar a um sistema tão arcaico quanto o sistema de papel e até mesmo uma comprovação de quem votou, né? Ou seja, votou em quem? Ok, isso seria um artifício muito forte para você ser acuado por pessoas. Me mostra quem você votou aí no papel.
Por isso que essa tese, essa proposta não vingou, não foi para frente, e aí a gente tem aí mais uma eleição com as urnas mais seguras, se não, vamos dizer assim, uma das mais seguras do mundo. E a gente vai começar dentro de pouco tempo a apuração e divulgando passo a passo, percentual, né? 2% de votos, 3, 4, 5, essa corrida, essa escalada, né, da apuração. Mas só voltando, você que é jovem, né, participa das eleições agora, esse meio de votação aqui no nosso país, a urna eletrônica absolutamente segura, contestada por alguns, mas eu me lembro muito bem que eu já fiz aqui mesmo pela Rádio Piratininga, décadas passadas, a cobertura das eleições lá no ginásio da Vermelhinha, que era o palco justamente da apuração. E você pegava a cédula, e na cédula vinha escrito assim, não votei em nenhum candidato, né? Voto na minha mãe. Né? As pessoas colocavam no voto impresso, né? Preenchia a caneta, riscava, rabiscava, logicamente o voto era anulado. Não voto em candidato nenhum porque todos não valem nada, né? E era muito engraçado, divertido até mesmo a questão da inteligência, do comportamento, né, das pessoas numa votação. E teve até casos, assim, você falando isso, me lembra até de casos assim engraçados, agora não vou me lembrar o nome da personagem, mas tinha, por exemplo, numa época assim, digamos assim, um nome famoso, o Boi Bandido recebeu mais votos do que ficou em 20º na eleição para vereador, por exemplo. Exatamente, né? Era um personagem de uma novela, né, que acabava recebendo mais votos. Interessante, né? Tudo mudou, agora vai na urna eletrônica, o processo é rápido e a apuração também é muito rápida. A gente falou das eleições municipais e aqui na CBN a gente tem acompanhado não só no jornal CBN Vale Primeira Edição, mas principalmente no site cbnvale.com.br, onde você ali centraliza e é o responsável pelas informações, né? Toda a movimentação, as campanhas que foram desenvolvidas. E as campanhas tiveram um momento final na última sexta-feira à noite, né, com o debate frente a frente, Anderson Farias e Eduardo Cury, no debate da TV Vanguarda. Foi um debate onde, de repente, o telespectador, o eleitor, né, pôde acompanhar de perto comportamento, ideias, propostas, a forma como cada um age. Eu não diria para você se houve vencedor ou perdedor no debate. A grande vitória foi da democracia, né? Finalmente, o grande embate, o grande confronto, frente a frente. Confesso a você que não digo que eu esperava mais do debate. Fiquei até muito satisfeito com as ideias e planos propostas apresentadas. Mas em determinado momento eu senti, todo mundo viu, pôde observar, né, que o debate tentou caminhar para um confronto realmente, saindo um pouco do confronto de ideias e indo para o confronto pessoal. Mas a gente sabe muito bem que tudo isso também faz parte de uma tática que é utilizada pelas campanhas. De repente, o coordenador de uma determinada campanha, no caso Eduardo Cury, chegou lá e falou, olha, seja mais agressivo, né? Tente combater o seu adversário com palavras mais fortes. E aí o Anderson Farias se protegendo, se defendendo, mas apresentando propostas. O que eu senti no debate, isso daqui é não digo uma crítica, é apenas uma observação. Certo. Eu ainda tenho algumas restrições à forma como os debates são realizados. Porque, primeiro, lógico, tem a questão do tempo, que é delimitado para cada um. E aí, quando você deixa para o candidato utilizar o tempo da forma que ele acha necessário, eu acho que os candidatos ainda não sabem como aproveitar aquele tempo que eles têm à disposição. Eu acho que realmente essa estratégia, eu acho que é muito interessante a pessoa ter 5 minutos, por exemplo, para você contar as suas ideias. E é preciso um treinamento importante, um treinamento para usar esse tempo, né? Fazer um ensaio, fazer uma sugestão, assim, uma simulação no seu diretório para você, ao vivo, você aproveitar o máximo desse tempo. E essa questão aí também tirou essa questão que você citou, entre quem venceu e quem perdeu. Acho que o grande perdedor foi o bom senso, né? Por quê? Porque era uma oportunidade de você aproveitar bastante para justamente falar o que você vai fazer em relação ao emprego, o que você vai fazer em relação ao transporte. E aí fugiu para aquele debate tipicamente populista, vamos dizer assim,
de agressão, de bate-boca entre as pessoas, né, que foge do contexto. Eu não sei se esse tipo de mensagem, esse tipo de personalidade, ou personagem, vamos dizer assim, é o melhor para a nossa população, para o nosso cidadão entender, olha, quem é o mais agressivo, quem é o mais, quem fala mais, quem é o mais bocudão, vamos dizer assim. Corajoso. Mais corajoso. O confronto. Deveria ser o contrário. Deveria ser quem é o mais inteligente na questão das propostas, quem é que tem mais lucidez com os problemas atuais da cidade, quem é que está realmente atualizado em relação ao que deve ser feito, o que não deve ser feito. Isso sim, eu acredito que deveria ser o cerne de um debate, né? Mas foi o que aconteceu, foi o que todos viram lá. Não chegou a ter cadeirada, como teve lá em São Paulo, mas chegou perto. Chegou perto. Chegou perto. Né? Eu confesso a você, o grande vitorioso de tudo isso é o processo eleitoral brasileiro, que permite a democracia, eu acho isso fundamental. Você, cidadão, ter o direito de ir às urnas e escolher quem será o seu vereador, o seu prefeito, o seu governador, seus deputados, federal, estadual, Senado, presidente da República. É assim que tem que ser. A gente sempre tem que defender a democracia. Alguns tentaram dar golpe. Não tem como você falar, não, tentaram dar um golpe recentemente na história do nosso país, mas isso ficou comprovado já de que a nossa população ela não permite mais que isso aconteça. Ficamos bem próximo, né? Bem próximo. E agora, com o passar do tempo, eu espero que as pessoas tenham de novo o entendimento que, apesar das diferenças de ideologias, de ideias, de propostas, tudo tem que ser resolvido de forma democrática, né? E o melhor para a população. Quem perder ou quem vencer, mas principalmente o vencedor, tem que ter um entendimento de que ele não será o prefeito só daquela parte de eleitores pelos quais ele acabou sendo eleito. Ele será prefeito de uma cidade toda. E aí se esquece as diferenças e traz propostas, ideias, realizações em prol de uma comunidade toda. É assim que tem que ser trabalhado, tem que ser feito dessa forma. Exatamente, é isso que a gente aguarda, que agora o processo eleitoral encerrando, a gente possa ter, de repente, mais tarde, um pouco de lucidez entre os candidatos. Ou seja, teremos um vencedor e teremos um derrotado, né? Que essa passagem, essa aceitação da derrota seja importante, assim, porque a democracia é isso. Um telefonar para o outro, falar, olha, parabéns aí pela vitória, digamos assim, conte com a gente também, né? De repente alguma ideia, não sei se isso vai rolar entre os candidatos, né? Mas a questão da educação é um bom exemplo para quem sabe dar uma retomada, um recomeço na questão política desses dois candidatos que chegaram a ter muitas discussões, muitas agressões verbais de um lado do outro, acusações muito duras, né? Inclusive até envolvendo o Ministério Público agora recentemente. E a gente espera que no final da eleição de hoje gere-se um clima de paz e que a gente possa seguir adiante aí com o vencedor a partir do 1º de janeiro. Bom, nós estamos aqui falando sobre política, sobre eleições, aguardando os primeiros resultados da apuração. Daqui a pouco o TSE começa a divulgar, se eu não me engano, são 51 cidades em todo o território brasileiro, né, que apresentaram eleições em segundo turno. Nosso foco aqui no Vale do Paraíba, São José dos Campos e Taubaté, e também, por que não, na capital paulista, né, que tem, de repente, influência direta, até mesmo na questão daquilo que pode ser feito de forma conjunta entre as prefeituras. Aquilo que serve em São Paulo pode ser utilizado aqui no Vale, e o que serve aqui no Vale do Paraíba pode ser encaminhado para a capital paulista. A gente tem esse momento de democracia, de escolha dos candidatos, e aí eu fico pensando, né? Logicamente, muita gente fala, e é inevitável a comparação. Tem muito candidato, tem muito partido. Lá nos Estados Unidos, que é bom, lá são 2 partidos, republicano e os democratas. Não são só 2, lá tem vários. Né? Mas normalmente são os 2 partidos que chegam lá num acordo e apresentam, entre todos os partidos, 2 candidatos apoiados pelos partidos pequenos. Lá a votação vai acontecer daqui a pouco, vai ser no papel, não é votação direta, é a escolha, né, de representantes nos estados. Aí os representantes formam a cadeira, o Congresso vão eleger o presidente, e a apuração demora aproximadamente quase um mês, né? Não chega a isso, mas
Quando... É demorado. Aqui, nossa eleição, aqui eu vou te contar uma coisa, viu? Nós temos que nos orgulhar com o nosso sistema eleitoral, viu? Porque eu acredito que a gente terá hoje, muito cedo, o resultado já do vencedor, tanto em Taubaté quanto em São José dos Campos. A gente, olhando, acompanhando aqui o site do TSE, por enquanto, com a última atualização do site, ainda não foram abertas as urnas, ainda não foram computadas as primeiras cédulas de votação aqui nas urnas. Então, vamos acompanhando. Assim que começar, já citamos aqui. Mas é interessante também, viu, Fernando Carlos, a gente relembrar também, mais ou menos, como foi a caminhada, né? Dos candidatos aqui em São José dos Campos, principalmente nessa corrida eleitoral, né? Nós temos aí o candidato Anderson Farias, temos o candidato Eduardo Cury, ambos que tiveram um passado de aliados, né? Eles eram aliados políticos na época do PSDB, quando o Eduardo Cury ainda era prefeito, à frente da cadeira aqui no Paço Municipal. Anderson Farias era o seu secretário municipal à época, né? Então eles viviam essa cordialidade nesse trabalho conjunto que ambos fizeram. Mudou-se o cenário político. Anderson Farias, juntamente com o Felício Ramute, atual vice-governador do estado, mudaram de partido, deixaram o PSDB e migraram para o PSD, o partido de Gilberto Kassab, né? E aí ficou aquela expectativa, será que Eduardo Cury vai se candidatar, não vai se candidatar? E veio o tal dia em que ele anunciou que estava no último dia, inclusive de troca permitida pelo TSE, que ele mudou de partido, confirmou a ida para o PL, né? E aí começou já os olhares mais rusgos entre ambos, né? Ou seja, tivemos aí ao longo da caminhada, inclusive, a busca pelo apadrinhamento de pessoas importantes na política, como o vice-governador Tarcísio de Freitas e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, dois padrinhos políticos de peso aqui em nossa região, que ambos, de certa forma, seriam padrinhos também de qualquer um desses dois, né? Porque ambos são candidatos que têm um perfil mais conservador, do eleitor mais conservador. Ou seja, da direita. Da direita, né? E aí teve um momento em que Tarcísio quebrou a expectativa, principalmente da campanha do Anderson, quando ele disse que ficaria ausente de qualquer campanha de algumas cidades. São José dos Campos, ele disse que não iria participar de nenhuma campanha, não iria fazer nenhum subir em palanque, e aí quebrou um pouco da expectativa. Já Eduardo Cury, ele assumiu o PL e buscou para si tentar angariar os votos do público bolsonarista, né? Só que até o momento, no primeiro turno, até então, esse apadrinhamento não funcionou, né? Porque ficou em segundo lugar. Bolsonaro chegou a vir aqui, né? Participou da campanha, fez uma carreata, fez uma carreata bem esvaziada, vamos dizer a verdade aqui. Nós acompanhamos toda a carreata aqui pelo prédio aqui da Rádio CBN. Nós vimos aí poucos veículos acompanhando a carreata, né? Também por conta da agenda que é muito apertada, também tem que se dizer essa questão também. Uma agenda muito apertada, o presidente que esteve aqui em nossa região, esteve aqui em Taubaté, e aí a passeata ficou bem vazia, bem modesta, né? Vamos dizer assim. Já trouxe, ele já foi capaz de movimentar multidões nas suas passeatas e carreatas anteriores. Exatamente. E aí esses votos acabaram não trazendo muito benefício para a candidatura do Eduardo Cury, né? Tanto é que o adversário dele tem citado que ele não é um bolsonarista raiz, né? Como se diz, né? Dizendo assim que ele apenas entrou no partido, estaria num momento bom de aproveitar desses votos. Mas a gente tem ainda o dia de hoje para saber se essa influência também agora tomou alguma proporção a mais, né? Um detalhe interessante que você citou também, e a gente sempre conversava aqui, os números das pesquisas que foram realizadas. No primeiro turno, em determinado momento, Eduardo Cury aparecia sempre na primeira colocação, com Anderson em segundo, o Dr. Elton em terceiro. Aí apareceu uma pesquisa que mostrou o Dr. Elton subindo, o Anderson ficando até fora de um possível segundo turno, mas no resultado final do primeiro turno, o Anderson terminou em primeiro, Eduardo Cury em segundo, e o Dr. Elton ficou fora. Dr. Elton apoiou Eduardo Cury neste segundo turno, foram aproximadamente 75 mil votos,
E aí ficava-se a dúvida, né? Ficou a dúvida. Quem votou no Dr. Elton votaria, né, em sua totalidade no Eduardo Cury? Ou esses votos que foram para o Dr. Elton seriam divididos entre Anderson e Eduardo Cury, ou ainda teria uma terceira faixa de eleitores que não votaria em nenhum e nem outro candidato? Então a gente sabe muito bem que foi um jogo de xadrez, uma movimentação, uma tentativa do Eduardo Cury de pegar com o apoio do Dr. Elton aquela fatia de votos que o Dr. Elton teve, mas as últimas pesquisas divulgadas ontem, anteontem, ainda mostravam um cenário favorável a Anderson Farias, que tenta a reeleição. E a gente sabe que, em termos de pesquisa, ela não é o resultado final oficial, mas é uma amostragem, né? Uma amostra daquilo que pode acontecer nas urnas. Isso só vai ser concretizado agora, depois, né, da apuração final. Exatamente. É um termômetro, é uma situação de momento. Muita gente pode mudar de opinião também, né? Tem nessa última pesquisa, por sinal, citada por você, Fernando, mostrou ontem, né, a pesquisa IPEC, divulgada neste sábado, mostra Anderson Farias à frente, com os votos válidos um total de 56% dos votos válidos contra 44% de Eduardo Cury. É um número realmente que chama a atenção, se comprovada nas urnas, né? Já também, aproveitando o gancho, a pesquisa divulgada ontem pelo IPEC mostrou em Taubaté também um favoritismo de Sérgio Victor, do Novo, com 53% dos votos válidos contra 47% de Ortiz Júnior, do Republicanos. Bom, nós temos a edição das 17h30 do repórter CBN, o Edson Ramiro, já os primeiros números de São Paulo. 0,01%. Pouquinho ainda, não dá nem vira o placar lá na cidade de São Paulo. São 224 votos para o Ricardo Nunes e 106 para o Boulos. É apenas o começo. Em São José e Taubaté, por enquanto, não houve movimentação nos dados oficiais do TSE. A gente segue acompanhando e logo depois da edição das 17h30 do repórter CBN, estaremos aqui de volta, eu e Marcelo Rocha, na cobertura da apuração das eleições municipais 2024. CBN, eleições 2024. Domingo, 27 de outubro de 2024. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, considerou ter sido um erro o PT não ter apoiado o prefeito Fuad Noman, do PSD, e candidato à reeleição em Belo Horizonte. Apesar da crítica, o ministro demonstrou gratidão ao partido do presidente Lula por ter dado sustentação à candidatura dele ao Senado em 2022, mesmo após não conseguir se eleger. Ainda de acordo com Silveira, o principal projeto do PSD é reeleger o presidente Lula em 2026. As declarações foram dadas em entrevista ao jornal O Globo. O Banco Central aceitou 1 em cada 3 pedidos de devolução das transferências feitas via Pix. O mecanismo especial de devolução criado pelo BC permitiu o retorno de mais de 392 milhões de reais entre janeiro e setembro deste ano. Esse valor é 47% superior aos 266 milhões de reais recuperados no mesmo período de 2023. A Polícia Federal prendeu em flagrante 2 pastores por suposta compra de votos em Manaus. Eles devem responder pelo crime de corrupção eleitoral com pena de até 4 anos de reclusão. A dupla pagou fiança no valor de R$15 mil. Os 2 vão responder em liberdade. A ação dos policiais aconteceu após uma denúncia.
O governo da Espanha, a La Liga e o Real Madrid condenaram os insultos racistas que foram dirigidos aos jogadores do Barcelona ontem, durante partida realizada entre as duas equipes. De acordo com a imprensa local, o principal alvo das ofensas foi o atacante Lamine Yamal, de 17 anos, cujos pais são de Guiné Equatorial e de Marrocos. Na disputa, o Barcelona venceu o arquirrival Real Madrid por 4-0, com o Yamal marcando um dos gols. No horário de Brasília, 5h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Quatro em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias de 12h às 5h. Na CBN. Apresentação: Paulo Galvão. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora, com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7h, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. CBN Eleições 2024. E mais 35 minutos, estamos aqui nesse trabalho especial da CBN São José dos Campos e Vale do Paraíba. Também nas nossas plataformas digitais você acompanha a apuração das eleições municipais 2024. Se fosse uma partida de futebol, diria assim: apita o árbitro, bola rolando, começa o jogo. E começou, TSE já liberando primeiros números. Primeiros números aqui de São José dos Campos. Números ainda modestos, 0,52% das sessões totalizadas. Temos aí, a princípio, Anderson Farias, candidato Anderson Farias, à frente das eleições, com 62,97%, 874 votos apenas no momento. Mas já mostra um percentual bem dilatado nesse começo de apuração. Eduardo Cury, do PL, vem em seguida com 37,03% dos votos. São 514 votos nesse momento aí, na última atualização das urnas aqui em São José dos Campos, e também temos Taubaté já rolando. Os números de São José dos Campos totalizam aí um pouco mais de 1.300 votos, 0,5%, né? 0,5% das sessões totalizadas. Tem muita água ainda para rolar por debaixo da ponte, mas são números que já mostram uma vantagem do Anderson Farias com 0,52% dos votos. Lá em Taubaté, a apuração está um pouco mais rápida. Na cidade de Taubaté, temos 1,78% das sessões já totalizadas e apuradas. É isso aí, com Sérgio Victor do Novo à frente com 68,72% dos votos.
Ao todo, ele, por enquanto, já recebeu 2.129 votos. Ortiz Júnior, do Republicanos, tem 31,28% das urnas apuradas até o momento. São 969 votos nesse comecinho de apuração em Taubaté. Bom, como você já falou na abertura, na primeira hora desse trabalho nosso de apuração, lá em Taubaté, as últimas pesquisas apontavam uma vantagem do Sérgio Victor, mas muito equilíbrio, né? Podendo, aquela questão da pesquisa, 2 pontos percentuais para cima, 2 pontos percentuais para baixo, algumas pesquisas apontavam até um empate técnico entre os candidatos. Mas estes primeiros números de Taubaté mostram, pelo menos por enquanto, são 3 mil votos apurados, um pouco mais de 3 mil, uma vantagem do Sérgio Victor, que tenta a eleição, a prefeitura. Ele nunca foi prefeito, já foi deputado, né, estadual, Sérgio Victor, e o Ortiz Júnior, que já foi prefeito, tenta voltar à prefeitura. A família Ortiz, né, que é muito forte lá em Taubaté, Bernardo Ortiz, recentemente falecido, pai do Ortiz Júnior, a gente sabe muito bem que esta família tem uma tradição política, tem muita força na cidade de Taubaté. Mas nós tivemos de forma surpreendente, e aí eu acho relativamente uma surpresa, o Sérgio Victor entrando, porque muito se falou em Márcia do PL, em Lorene como possível candidata, ela que disputou o segundo turno em Taubaté nas últimas eleições, e o José Saldi, prefeito, que ficou lá embaixo no primeiro turno. E aí entra o Sérgio Victor, eu não vou dizer que é uma surpresa, viu, Marcelo? Mas mostra, de repente, uma vontade do eleitor de Taubaté de algo novo. E o novo representa o candidato do Partido Novo, Sérgio Victor, que pelo menos nestes 1,78%, sai na frente nesta corrida para a Prefeitura de Taubaté. Até mesmo pelo seguinte, o eleitor, na hora do voto, ele tem muito aquela questão da lembrança espontânea do que já ocorreu na cidade, né? Você tem aí uma mudança de partido, uma mudança de prefeito, que já deixou muito claro, com o atual prefeito ficando em último na disputa eleitoral, né? E na cabeça do eleitor, como é que ele pensa? Ele pensa, por exemplo, vamos dizer assim, vamos imaginar, temos um candidato, o Sérgio Victor, que foi deputado estadual, né? Não teve um cargo eletivo aqui no executivo da cidade, então não há nenhuma lembrança de uma conduta equivocada, de boas condutas também. Então o público vê nele realmente alguma coisa nova, uma promessa de uma gestão diferenciada. Ortiz Júnior, queira ou não, você tem aí o público fiel dele, da família Ortiz, uma forte família no cenário político, mas tem um eleitor que talvez não tenha acumulado uma boa experiência no seu bairro, na sua vizinhança, em determinado momento, com determinada ação da prefeitura, né? Então fica aí, porque já tem um histórico de prefeito, né? Então, entre um prefeito que já teve algum histórico, tem experiências positivas, negativas, e um outro, o candidato que é uma promessa, não tem nenhuma comprovação de que algo errado fez na cidade ou deixou de fazer. Então, talvez essa situação da necessidade de renovar uma expectativa, uma experiência no cenário da cidade, esteja fazendo com que essa diferença fique um pouco mais dilatada, inclusive em relação à pesquisa, né, que foi feita recentemente. Na pesquisa que nós citamos, Sérgio Victor, a pesquisa de sábado, 53% dos votos. Hoje ele está com, até o momento, 10% a mais do que a pesquisa estava apontando, né? O Ortiz Júnior, nesse momento, com 7,67% das sessões totalizadas, está com 36,04% dos votos, né? Na pesquisa que foi apresentada pelo IPEC, ele estava com 47%, ou seja, um total até menor do que a própria pesquisa estava apontando. O que mostra também que as pessoas, na hora do voto, realmente podem decidir por um lado ou por outro. Bom, durante essa cobertura especial estaremos divulgando aqui, na medida que o TSE for atualizando, né, os números de sessões apuradas, os números também de eleitores que votaram nos candidatos a segundo turno em São José dos Campos e Taubaté. E a gente sabe muito bem que, seja quem for o prefeito,
Anderson Farias ou Eduardo Cury, vai encontrar pela frente uma Câmara Municipal muito dividida. Aqui em São José dos Campos, o grupo do prefeito Anderson Farias elegeu 10 vereadores. São 21. Então, aparentemente, está em desvantagem. 10 contra 11. Sim. Mas tudo pode ser negociado. De repente, quem era o adversário nestas eleições passa a ser aliado a partir do ano que vem, porque muitos vereadores que normalmente caminham até com a base do governo, por questões partidárias, tiveram que se afastar e se tornaram adversários nas eleições. E isso não será diferente lá em Taubaté. Lá em Taubaté a renovação não foi tão grande assim. Aqui em São José dos Campos, 5 foram eleitos pela primeira vez e vão, logicamente, assumir uma cadeira, se não me engano, 6. 6 vereadores foram eleitos pela primeira vez e vão assumir uma cadeira no ano que vem. Como novidades, temos o nosso colega jornalista Carlos Abranches, o Cláudio Apolinário, que está votando, o Anderson Senna, que é do PL, seria relativamente uma oposição ao Anderson Farias, o Sidney Campos, do PSDB, também poderia ser uma oposição, o Sérgio Camargo, do PL, também oposição, e o Gilson Campos, do PRD. De qualquer forma, para poder se administrar, o prefeito sempre precisa do apoio da maioria na Câmara Municipal, porque é lá que os projetos serão aprovados, que ele vai poder colocar em prática o seu plano de governo. Tudo aquilo que ele pensa em fazer numa prefeitura, seja qual cidade for, o prefeito necessita da votação, do apoio e da aprovação da Câmara Municipal. Exatamente. A grande questão agora, que é muito interessante a gente acompanhar agora nos próximos dias, é como é que fica o cenário na Câmara Municipal. Porque muda-se, é uma eleição nova, é um ciclo novo de 4 anos. Pode mudar muita coisa. Quem era aliado pode se tornar adversário. Quem era adversário batia, reclamava, não aprovava os projetos, pode chegar na mesa, vem cá, vamos conversar, vamos ver o que você tem para nos mostrar que vai ser bom para a cidade. E aí, de repente, quem era oposição pode vir se tornar aliado da prefeitura, né? Então, principalmente os partidos, partidos como o PL, que acumularam uma boa quantidade de vereadores aqui em São José dos Campos. PL de Eduardo Cury. Como ficará, então, o partido a partir de 1º de janeiro? É uma tendência que a gente vai ter que acompanhar realmente para ver como é que fica o cenário. O PL fez 5 vereadores nas últimas eleições. O PSD, que é o partido do prefeito Anderson Farias, fez 6. O PL fez 5, aí tem o PSDB com 2 cadeiras, o PT permanece com 2, né? A Juliana Fraga e a Amélia Naomi, o PRD também 2 vereadores e os demais partidos 1 vereador, Cidadania, PP, Republicanos e União Brasil. Como você disse, é questão de negociar e às vezes nem a negociação. A gente sabe muito bem e deveria ser feito dessa forma, independentemente de onde venha a proposta, venha a ideia, venha o projeto. Se ele for algo que vai trazer benefícios para a população, não importa de quem veio, né? Tem que ser aprovado. Mas a questão, e a gente sabe muito bem que as grandes propostas, aquelas que afetam de forma direta a maioria da população, normalmente vêm do Executivo. E o Executivo apresenta um projeto de lei que deve ser aprovado, logicamente, pela Câmara Municipal. Os números da apuração em São José dos Campos continua subindo de maneira rápida. Em Taubaté também nós temos já 12% das urnas apuradas. Em São José dos Campos, um pouco mais lento. Em São José dos Campos, quais são os números de momento, Marcelo? Nesse exato momento, segue à frente Anderson Farias, agora com 59,82% dos votos apurados. Ele obteve até agora 3.103 votos. Agora, Eduardo Cury, do PL, 40,18% dos votos, 2.084 nesse momento. Os números vão mudando constantemente. Lá na nossa telinha, né, a gente vê que ainda o Eduardo Cury mantém 59%, mas já subiu para 3.000 votos. Exatamente. 3.103 votos. Agora atualizado lá nesse momento na tela. Atualizou. É muito rápido. Né? É muito rápido. É muito rápido. Quando você pensa que está atualizado, já não está mais. Exato. E o Eduardo Cury com 40%. Mantém-se aí uma diferença aproximada de 20%.
mas apenas 1,5% das urnas apuradas. Exatamente. E aí, quando a gente convida o ouvinte assim, a nos ouvir, a gente vai lá e teca aquele famoso F5 para atualizar. Agora, 2,64% das urnas apuradas aqui, última atualização do TSE. E olha só, ainda segue à frente nessa mesma margem, 59,60% para Anderson contra 40,40% para Eduardo Cury. Lá em Taubaté, amigo ouvinte, a coisa está mais rápida, hein? Agora chegamos a 13,84% das sessões apuradas, Fernando Carlos. Lá em Taubaté, 13,84%, uma diferença muito grande, hein? Uma diferença do número de votos, de percentuais, a gente pode colocar desta forma, quase o dobro do Sérgio Victor em cima do Ortiz Júnior. Exatamente. São 12.877 votos de momento para Sérgio Victor, o que totaliza 63,94% das urnas apuradas até o momento. Ortiz Júnior está com 36,06%, com 7.264 votos. São 13,84% das urnas totalizadas. Ainda tem muito chão pela frente, mas estes números iniciais mostram uma vantagem importante. A gente sempre fala isso porque, às vezes, os votos são computados. No caso de prefeito, é um pouco mais difícil, é diferente da questão do vereador. O vereador, quando ele está sendo eleito e acompanhando a sua votação, às vezes os votos apurados são de uma determinada área onde ele tem um certo poder, onde é um curral eleitoral, como se dizia antigamente. Exatamente. Para prefeito, não. Para prefeito é um panorama, basicamente, de toda a cidade. Não tem como dizer se determinado prefeito candidato é mais forte em determinada região. Mostra um sinal de que Sérgio Victor dispara e começa muito bem, nesse início de apuração. Tanto que nos últimos 10 minutos essa diferença subiu para praticamente 1%. 5,38, o Sérgio estava com 62,84% e agora 5,48, 63,94%, ou seja, está dilatando a sua vantagem o Sérgio Victor em relação ao Ortiz Júnior, pelo menos nesse momento. A gente sabe muito bem, eu fiquei, confesso para você, que muito surpreso nas eleições lá em Taubaté com o resultado do primeiro turno, onde o José Saldi, atual prefeito, ficou bem abaixo da expectativa, mas eu me surpreendi, não digo assim com Sérgio Victor, mas eu achei que estava muito equilibrado. Eu sempre colocava, e as pesquisas mostravam isso, que o Ortiz Júnior era um forte candidato para o segundo turno e que a briga pela disputa contra o Ortiz estaria entre a Márcia do PL, a Lorene e também o Sérgio Victor, que acabou ganhando a preferência de parte do eleitorado, chegou ao segundo turno e mostra-se muito forte, diante de uma tradição da família Ortiz e de um candidato que já foi prefeito em outras oportunidades. É isso aí, como é importante a gente analisar também o apoio, que os partidos que ficaram pelo caminho no primeiro turno, na prática, conseguem transformar isso em votos, Por exemplo, nós temos aqui em São José dos Campos, o Dr. Elton, terceiro mais votado, uma votação que foi muito assim, disputada, Quem vai ficar com os votos do Elton? Não depende do Elton, quem vai ficar com os votos do eleitorado dele. Depende do cidadão. O que o cidadão realmente vai acreditar. Não é porque votou no Elton que vai obrigatoriamente seguir o que o próprio candidato pensa que é o melhor para a cidade. O eleitor ele tem o direito. Olha, eu votei no senhor no primeiro turno, no outro turno talvez eu vote em outra pessoa, que não seja do seu apoio. Então é muito interessante isso do mundo da política, até quanto realmente o candidato consegue transferir esses votos para um outro candidato no segundo turno, Bom, nós estamos aqui acompanhando números atualizados do TSE, mas apenas para informar nossa equipe de repórteres, o Léo Poli já se encontra lá no diretório do PSD, está acompanhando de lá e daqui a pouco ele vem com informações acompanhando a apuração do lado do candidato Anderson Farias, do PSD. E Pedro Bavuso já está no diretório do PL, acompanhando toda a movimentação do partido nesta apuração das eleições 2024 e dentro de instantes ele também traz a sua primeira
participação aqui com informações diretamente do diretório do PL. Enquanto eles estão acompanhando de perto, nós temos aqui Matheus Andrade atualizando as informações nas nossas plataformas digitais, ao lado do Bruno Martins, que também vem acompanhando e atualizando as informações no nosso site cbnvale.com.br e com a participação do Ricardo Miguel, também atualizando as informações no nosso Instagram. E nas eleições de São José dos Campos, novos números. No F5, né? Aquela teclinha mágica. Não é o caça, né? Não é o caça F5. O F5 é aquela teclinha de atualização da página, né, da internet. Já temos novos números da cobertura da apuração em São José dos Campos. Quase chegando a 10%, hein? Um pouquinho. 8,51% das sessões totalizadas. Anderson Farias agora com 59,51% contra 40,49% de Eduardo Cury. Nessa caminhada agora, nessa atualização, Anderson está com 16.482 votos e Eduardo Cury cerca de 5.000 votos a menos, 11.212 votos apurados. Aquela situação que se mantém, né, 59,51% para o Anderson, que manteve desde o início 59, alguma coisa. Né? Exatamente. E o Eduardo Cury com 40, alguma coisa. Tem essa diferença aproximada de 19%, uma diferença que dá para tirar no transcorrer da apuração, porque temos apenas 8,5% das urnas apuradas, mas é o reflexo inicial, né, que deixa, assim, uma visão, no meu entendimento, de que se esses números continuarem desta forma, a tendência, lógico, é que se mantenha os números que foram divulgados lá nas pesquisas anteriores, quando o Anderson Farias se mostrava à frente. Mas isso não é definitivo, pode mudar, né? Logicamente, tem muita coisa ainda para acontecer, mas já é uma projeção do que pode vir a ser o resultado final no futuro próximo. É exatamente isso. Nas nossas últimas entradas aqui, atualizando os números, justamente isso, essa oscilação bem próxima, 59,37, 59,51 de Anderson Farias, ou seja, isso está mostrando, refletindo uma tendência até o momento do que pensa a população joseense em relação a quem votar. Anderson Farias teve Eduardo Cury, aliás, teve uma pequena queda de percentual bem minúscula, mas mantém-se ainda o total de 40%, é 40,63%, agora cai um pouco, 40,49%. E dentro da atualização, Marcelo Rocha, a gente observa agora impressionante, né? Com 11,92% das urnas apuradas, o Cury deu uma subidinha, chegou quase a 41%, está com 40,95%. Exatamente. E o Anderson mantém-se os 59%, mas agora 59,05%. E é muito interessante isso, porque vai naquela questão que a gente fala, né? Depende muito da qual sessão que está sendo apurada. São 4, se eu não me engano, são 4 zonas eleitorais aqui na cidade de São José dos Campos. Obviamente que uma talvez tenha um percentual mais favorável para esse ou para aquele candidato. E aí é que vale a pena a gente realmente acompanhar e ficar assim na caça dos números. Da mesma forma que nós fazemos também com Taubaté, que nesse momento também tem números atualizados aqui pelo TSE. Nesse momento são 27,67% das sessões totalizadas. E lá na cidade de Taubaté, o Sérgio Victor com 62,72%, são 26.119 votos, e o Ortiz Júnior do Republicanos com 37,28% dos votos apurados, 15.523. Ainda há aquela diferença, né? Aproximada, não digo... Bom, o Sérgio Victor mantém-se na casa dos 60%. E o Ortiz Júnior crescendo um pouco na casa ainda dos 30%. Sobe um pontinho, desce mais um pontinho, é uma caminhada, vai ser muito mais difícil para o Ortiz Júnior
virar esse jogo mesmo, porque agora nós já temos quase 30%, são 27,67% das urnas já apuradas em Taubaté. Ele subiu 1%, né, da última atualização que nós fizemos, né, de 36,06% para 37,28%. Mas em comparação com o que ainda falta a ser apurado de urnas eletrônicas, tem que tirar um baita de um coelho da cartola. Não tem que tirar voto, tem que tirar coelho de cada cartola para conseguir virar esse jogo. E uma questão interessante da gente lembrar também, viu, Fernando Carlos? A situação política do próprio Ortiz Júnior, né, que viveu um tempo aí voltado com um problema desde a sua última gestão com o prefeito em 2020. Ele teve as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. É sempre bom a gente lembrar isso. Isso serviu até de munição para a campanha do Sérgio Victor em relação a essa questão da gestão do ex-prefeito Ortiz Júnior. O TSE encaminhou toda a documentação com a rejeição das contas para a Câmara. O rito é a Câmara votar e decidir pela inelegibilidade ou não do candidato. Digamos assim, digamos que Ortiz Júnior vença as eleições. O que acontece? Amigo ouvinte, entenda. Caso ele vença as eleições, como não houve essa votação, não houve a decisão da Câmara Municipal de Taubaté, então ele pode concorrer normalmente a essa eleição, pode inclusive vencer a eleição e assumir a cadeira de prefeito, sem nenhum problema. Porém, caso a Câmara opte pela rejeição das contas, aí ele fica inelegível para uma eventual próxima eleição. Ou seja, se daqui a 4 anos ele quiser se reeleger, ele está impedido se as contas forem rejeitadas na Câmara. Marcelo Rocha, são 17h59. Tem a edição das 18 horas do Repórter CBN. Dentro de instantes a gente volta. Mas tem novidades na corrida, na apuração em São José dos Campos. Pela primeira vez, o Anderson Farias, que vinha mantendo 59 alguma coisa, caiu para 58,79%, com 18,62% das urnas apuradas. E o Eduardo Cury pulou para 41,21%. Daqui a pouco a gente volta com esses números atualizados, porque depois do Repórter CBN, poderemos ter até um outro quadro diferente. Com toda certeza. Desse atual. Mas nesse momento, o Anderson Farias tem 58,79%, Eduardo Cury 41,21%, são 18,62% de urnas apuradas aqui em São José dos Campos. Vem aí a edição das 18 horas do Repórter CBN. CBN Eleições 2024. Domingo, 27 de outubro de 2024. O deputado estadual Igor Normando, do MDB, foi eleito prefeito de Belém no segundo turno das eleições municipais. Ele desbancou o bolsonarista delegado Éder Mauro, do PL. Na disputa, o MDBista contou com o apoio do primo de quarto grau, governador do Pará, Helder Barbalho. Normando vai suceder Edmilson Rodrigues, do PSOL, que tentou a reeleição, mas ficou em terceiro lugar no primeiro turno. Em Manaus, o prefeito Davi Almeida do Avante foi reeleito para comandar por mais 4 anos a capital do Amazonas. Ele venceu o capitão Alberto Neto, do PL. Ainda na região norte do país, o candidato Eduardo Siqueira Campos, do Podemos, foi eleito prefeito de Palmas. Ele venceu a disputa contra a candidata Janade Valcari, do PL. A degradação florestal na Amazônia Legal atingiu mais de 20 mil quilômetros quadrados em setembro de 2024. O número representa um aumento de 1.042% em relação a setembro de 2023. As informações foram divulgadas pelo Instituto Amazon. Setembro deste ano foi o 4º mês consecutivo com aumento nas áreas degradadas.
secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que está chocado com os níveis assustadores de morte, ferimentos e destruição após os ataques das forças israelenses no norte da faixa de Gaza. Ele acrescentou que, segundo o Ministério da Saúde da região, centenas de pessoas morreram nas últimas semanas e mais de 60 mil foram obrigadas a fugir. Mais cedo, um ataque de Israel em Gaza deixou pelo menos 45 mortos. No horário de Brasília, 6h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Quatro em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias de 12h às 5h. Na CBN. Apresentação: Paulo Galvão. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação: Tânia Morales. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora, com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7h, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. CBN Eleições 2024. Eleições 2024, cobertura da apuração neste domingo, segundo turno no Vale do Paraíba, São José dos Campos e Taubaté. No total no Brasil foram 51 cidades com eleições neste domingo. Antes do repórter CBN, dei até em manchete, né? Pela primeira vez, Anderson Cury, né, cai para 58 e alguma coisa por cento. Anderson Farias. Anderson Farias cai para 58, alguma coisa por cento. E o Eduardo Cury sobe, né, para 41, alguma coisa. Aí foi muito rápido. Foi muito rápido. Na nova atualização já voltou a tudo como era antes no quartel de Abrantes. Como é que é o ditado? Esse ditado não mais ou conheço, menos isso, não. antigo. Mas o Anderson segue na frente agora com 30,35% das urnas apuradas. É isso, né, Marcelo? 30, agora atualizando 34,02% das urnas apuradas. É muito rápido o TSE. Anderson segue à frente com 59,63% dos votos, com 65.216 votos até o momento. Eduardo Cury com 40,37%, com 44.157% dos votos válidos até o momento. Temos também a atualização também em Taubaté, ultrapassando a marca já de 50% dos votos apurados, viu?
Até agora são 56,58% das sessões totalizadas em Taubaté. E vamos apurando aqui que os números atualizados já mostram aqui que Sérgio Victor segue com 61,76% dos votos e Ortiz Júnior com 38,24%. Bom, nós estamos acompanhando e a equipe de reportagem da CBN está dividida. Uma parte, né, representada lá no diretório do candidato Anderson Farias, do PSD, e outra parte da nossa equipe acompanhando no diretório do candidato do PL, Eduardo Cury. O Léo Poli está neste momento lá no diretório do PSD acompanhando toda a movimentação e a expectativa, aguardando, né, a apuração das eleições nesse segundo turno e traz o seu primeiro destaque aqui nesse trabalho especial da CBN. Léo Poli, boa noite, Léo Poli. Boa noite, Fernando. Boa noite, Marcelo, amigos ouvintes da CBN Vale. Estou aqui num clube na região da Vila Diana, região central de São José dos Campos, onde os apoiadores de Anderson Farias já chegam todos já comemorando alguns números que já saíram antecipados, números esses das filipetas que estão sendo trazidas pelos apoiadores, pelos fiscais, ao comitê que fica bem próximo aqui desse clube onde eu falo nesse momento. E esses números das filipetas apurados pela equipe de Anderson, 59,71% das filipetas apuradas, trazem que Anderson está com 51,9% dos votos e Cury 36,86%. Esses são números extraoficiais, são números de apuração da equipe de Anderson Farias. É claro que esses números eles podem mudar. Nesse momento eu estou do lado de fora aqui do clube, esse número já foi atualizado e o candidato Anderson foi informado para nós da imprensa que ele chegará aqui ao clube para falar com a imprensa, para comemorar a vitória, se eleito, com seus apoiadores, depois da apuração. Assim que terminar a apuração, ele deve vir direto para esse clube, onde os seus apoiadores já estão o aguardando. Começa a chover nesse momento aqui, inclusive, Fernando, nesse momento aqui em São José dos Campos, na região central, começando a chover, mas o público, os apoiadores de Anderson não param de chegar, chegam a todo momento aqui no clube. Perfeito, meu amigo Léo Poli. Você segue acompanhando até qualquer momento aqui com mais informações. Obrigado e até mais, Poli. Até já. Muito obrigado ao Léo Poli, acompanhando a movimentação lá no clube, onde está o diretório, onde foi o trabalho da equipe desenvolvida pela equipe, pela campanha do Anderson Farias. E ele volta a qualquer momento com mais informações. O prefeito não se encontra nesse momento lá, logicamente vem acompanhando. Tem essa questão das filipetas, né, que é o boletim de urna, como disse o próprio Léo Poli, a gente sabe muito bem, e isso aqui o Celso Florencio, quando candidato no primeiro turno lá das eleições em Jacareí, ele já se mostrava altamente confiante da sua vitória antes mesmo da divulgação da confirmação do TSE. Exato. Porque os partidos eles têm acesso a essa filipeta, é a filipeta de cada urna com cada voto que foi computado naquela urna. A gente sabe muito bem, né, é algo que é oficial e, de repente, determinado candidato pode até mesmo antes da divulgação oficial por parte do TSE já tomar o conhecimento de que não perde mais, ou de que não ganha mais. Exatamente, né? Tanto é que nós lembramos muito bem, nós conversamos ao vivo com o Celso Florencio após, no decorrer da apuração, no qual ele já se mostrava assim feliz, já comemorando, cravando o total de 50%, que depois veio a se confirmar, né? O total de 50% dos votos recebidos na eleição para a Prefeitura de Jacareí. E aí, nesse momento, segundo os colegas lá que estão no local, 51% deve ser o fechamento aí dessa apuração. Bom, e a gente segue acompanhando. Dentro de instantes, Pedro Bavuso vem diretamente lá do diretório do candidato Eduardo Cury. Matheus Andrade segue acompanhando também a movimentação das eleições no território brasileiro. É isso aí. Nós vamos agora com informações do Matheus Andrade aqui na CBN. Matheus, temos outras capitais importantes também em eleições do segundo turno. Quais são as informações de momento? Temos prefeitos eleitos?
Oi, pessoal, tudo bem? Muito boa tarde para vocês, para o pessoal que nos acompanham. Pois é, a gente faz uma pausa nessa apuração aqui do Vale do Paraíba para falar sobre algumas capitais ao redor do Brasil. E sim, Marcelo, já temos 8 prefeitos eleitos em outras capitais aqui do Brasil. Olha só, em Manaus, Davi Almeida, do Avante, foi eleito com 99,97% das urnas apuradas. Quase tudo apurado aí já. O Davi Almeida bateu o capitão Alberto Neto, do PL. O Davi que ganhou 54,59% dos votos. Tem também eleição em Curitiba. Eduardo Pimentel, do PSD, eleito, venceu a Cristina Graemli, do PMB. O Eduardo que teve 57,34%. Também já tem eleição em Belém, 100% das urnas apuradas. Olha só que rápido. O Igor, do MDB, venceu o delegado Éder Mauro, do PL. Igor que obteve aí 56,36% dos votos. Em Cuiabá, teve a disputa da polarização nacional, PL e PT. O PL venceu em Cuiabá, Abílio, com 53,80% dos votos da cidade. Ele bateu, então, o Lúdio, do PT, com 99,84% já das urnas apuradas em Cuiabá. Também já tem eleição em Natal. Paulinho Freire, do União Brasil, venceu a petista Natália Bonavides. O Paulinho que teve 55,46% dos votos, isso lá em Natal. E as urnas apuradas já passam também dos 90%, quase tudo aí já, 93% das urnas apuradas. Olha, em João Pessoa também já tem prefeito eleito. Cícero Lucena, do PP, bateu o PL, Marcelo Queiroga. Então, Cícero venceu com 63,91% dos votos, 99% das urnas apuradas também, quase tudo. Também temos já prefeito eleito em Aracaju. Por lá venceu a Emília Correia, do PL, bateu o Luiz Roberto, do PDT, a Emília que teve 57% dos votos. Campo Grande também já temos prefeito eleito, 100% das urnas apuradas. Adriane Lopes, do PP, venceu Rose Modesto, do União. Uma disputa, então, aí entre duas mulheres, isso em Campo Grande. Também já temos o resultado em Palmas. Eduardo Siqueira Campos, do Podemos, venceu a candidata do PL, Janad Valcari, o Eduardo que teve 53%. E também, para finalizar esse giro de capitais, pessoal, Porto Velho, o Léo bateu a Mariana Carvalho. O Léo, que é do Podemos, venceu com 56% dos votos, venceu a Mariana, do União Brasil. Essas são as apurações das demais capitais ao redor do Brasil. Pessoal, a gente segue acompanhando também as outras capitais, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza. A gente segue acompanhando, claro, também os resultados aqui em São José dos Campos e em Taubaté. É com vocês. Matheus, só uma dúvida. Dúvida não, né? Só uma confirmação aqui. O Cícero Lucena, você pode confirmar para mim o percentual que ele está à frente aí das apurações? Claro, Cícero Lucena já venceu, foi candidato. Perfeito. Já, foi considerado eleito em João Pessoa com 63,91% dos votos. Nesse momento, 100% das urnas apuradas. Em João Pessoa, então, Cícero Lucena, do PP, bateu o Marcelo Queiroga, do PL. Marcelo teve 36,09%. E o Cícero, então, eleito com 63,91%. Marcelo. Perfeito. Obrigado, Matheus Andrade, aí com as informações das eleições nas principais capitais, as capitais que têm eleição nesse domingo. Eu perguntei porque justamente nessas capitais citadas pelo Matheus, Cícero Lucena, em João Pessoa, do PP, é o que obteve a maior diferença, né? 63,91% dos votos válidos até o momento, ou seja, os demais têm mantido assim, inclusive, meio que como um reflexo do que acontece aqui em São José também, em torno de 50%, acima de 50%, 57%, 56% em algumas capitais, o que mostra que essa capital realmente pulou à frente na diferença. Bom, a gente sabe muito bem que existe aí uma questão, né, de apuração dos candidatos e aí a nova formação, principalmente das capitais, né? E
é interessante a gente poder acompanhar a movimentação política também por região, onde em determinada região a esquerda é mais forte, a direita vem crescendo, ou justamente acontecendo uma movimentação contrária. Meu amigo Marcelo Rocha aqui de olho, né, nos votos na cidade de Taubaté. Taubaté avança de uma tal forma a apuração das eleições municipais. Eu vou apontar para você que eu acho que é um quadro quase que irreversível, favorável ao Sérgio Victor. Caminha para ser o novo prefeito da cidade de Taubaté com 76,16% das urnas apuradas. Exatamente, avançada, digamos que em poucos minutos já teremos assim definido 100% a eleição aqui em Taubaté. Sérgio Victor com 61,86% dos votos válidos, recebeu até o momento 75.063 votos. Ortiz Júnior está com 38,14% dos votos, ou seja, 46.283 votos Ortiz recebeu até o momento, ou seja, isso faltando pouco menos de 20%, ou seja, 76,16% das sessões totalizadas em Taubaté. O que mostra, dentro de instantes, a gente tem que ficar de olho no site do TSE. Chega um momento em que a matemática ela é definitiva e já aponta e já espalma, que já explode aqui na tela do TSE que fala eleição definida em cidade X, cidade Y. Daqui a pouquinho, talvez a gente já tenha aqui em Taubaté essa informação do TSE que será irreversível. Estou tentando fazer aqui a conta matemática, mas eu não sou muito bom nisso não, né? Eu deixaria para o professor Joaquim José do Nascimento, mas lá em Taubaté tem 4.600 votos nulos, 2.800 em branco, 75 mil para o Sérgio Victor, 46 mil para o Ortiz Júnior. Eu acho que a partir de agora, o único jeito do Ortiz Júnior vencer é se todos os votos apurados forem para ele, né? Se o Sérgio Victor não tiver mais nenhum voto daqui para frente. Só tem que combinar com as urnas, isso aí, né? Se combinar com a urna, ela dá todos os votos para o nosso Ortiz Júnior, aí quem sabe dá para reverter, viu? Mas faltando pouco menos de 23%, é muito difícil. Bom, a gente segue acompanhando a movimentação também em São José dos Campos. Antes dos números, vamos até o diretório do PL, onde o repórter Pedro Babuso está acompanhando a movimentação de campanha de toda a equipe que trabalhou na campanha do candidato Eduardo Cury. E o Pedro Babuso fala conosco nesse momento. Onde você se encontra? Qual é a localização? Boa noite, Pedro Babuso. Boa noite, Fernando. Boa noite, Marcelo. Boa noite, ouvintes da Rádio CBN. A gente se encontra aqui no diretório do candidato Eduardo Cury. Estou aqui na parte externa, porque o pessoal está lá dentro, né, acompanhando a apuração. Até o momento, um movimento tímido aqui no diretório do Eduardo Cury, diretório que está localizado aqui na Avenida São João, muito próximo da região central aqui de São José dos Campos, muito próximo, inclusive, da Avenida 9 de Julho, aqui em São José dos Campos. Até o momento, o candidato Eduardo Cury não chegou para acompanhar a votação. Até o momento, a gente tem a presença de duas figuras políticas aqui da cidade, como, por exemplo, o vereador Tomás Henrique, vereador, inclusive um dos vereadores mais votados, né, do primeiro turno da cidade de São José dos Campos, e uma das principais figuras do Partido Liberal aqui no município. A outra figura política aqui presente no diretório do Eduardo Cury até o momento é a vereadora, ex-vereadora, ainda vereadora, né, Dulce Rita, que foi vice na campanha do Dr. Elton, que nesse segundo turno declarou seu apoio ao Eduardo Cury. Até o momento, uma movimentação tímida aqui, além dessas figuras políticas, a gente tem a presença aqui de apoiadores, eleitores e também filiados do Partido Liberal, partido do Eduardo Cury, aqui no diretório, localizado na Avenida São João, na região central de São José dos Campos. Fernando. Perfeito, Pedro Babuso, que segue lá acompanhando, a qualquer momento volta. Muito obrigado, viu, Pedro, pela sua primeira participação diretamente lá do diretório, onde foi desenvolvida a campanha do Eduardo Cury, onde agora todos irão se reencontrar
depois do resultado desta apuração. Alguns já se encontram lá acompanhando a apuração. Eduardo Cury, que foi candidato, daqui a pouco estará lá presente. São José dos Campos, que também aumenta o ritmo na apuração das urnas eletrônicas e já ultrapassa, chega quase a 53% das urnas aqui em São José dos Campos. E quais são os números de momento, Marcelo? Agora quase são 52,90% dos votos das sessões totalizadas. Anderson Farias segue à frente com 58,34% dos votos. São 102.364 votos até agora. Eduardo Cury segue na faixa dos 40%, agora 41,66%, são 73.084 votos até o momento. E a gente também acompanha, Fernando Carlos, a situação lá em Taubaté, viu? Porque há informação de momento. Se tivesse, tem aquele negócio de gol, Edson Ramiro. Gol aí, né? Você que trabalha com isso. Não tem mais como. Você tem aquela vinheta de gol? Porque é o seguinte, eleição definida em Taubaté, 90,27% dos votos apurados, Sérgio Victor foi eleito prefeito de Taubaté. Eleição definida em Taubaté, agora com 61, Sérgio Victor teve 61,79% dos votos válidos, com 82.261 votos. Eleição, então, temos agora um novo prefeito de Taubaté, Sérgio Victor do Novo, eleito. Ortiz Júnior segue com a faixa aí, ainda a eleição segue para os números finais. Teremos em breve a totalização de 100% dos votos válidos, mas Ortiz nesse momento está com 38,21%, mas aí já está matematicamente definida a situação em Taubaté, Fernando. 18h23, basicamente foi o horário ali em que o TSE, através do seu sistema de divulgação, né, de votos, de apuração, colocou a eleição matematicamente definida. Prefeito eleito Sérgio Victor do Novo será o novo prefeito de Taubaté, né? Ele vai ocupar o lugar do José Saldi, que ficou apenas um único mandato, não foi reeleito, e agora Sérgio Victor do Novo mostra que, de repente, Ortiz Júnior, dentro daquilo que ele já realizou dentro do município, perdeu um pouco da sua força, né? Da sua capacidade política, a própria família, mas sempre será uma família que tem que se respeitar muito todo o trabalho que foi efetuado ao longo de décadas na política de Taubaté. Mas é uma vitória, pelo menos por enquanto, que se mostra, eu não diria esmagadora, mas surpreendente pelo diferencial, pela diferença. São mais de 40% de diferença, né? Você pega lá, o Sérgio Victor tem 88 mil votos, contra 54 mil do Ortiz Júnior. Então a gente fica nessa questão, nesse posicionamento de que a vitória, ela fica absolutamente incontestável. Não dá, olha, a votação foi equilibrada. Eu acho que tanto um como o outro não. Desta vez a população de Taubaté mostra claramente em segundo turno que não queria a volta do Ortiz Júnior e escolhendo Sérgio Victor para ser o novo prefeito da cidade. Ainda mais que a cidade debateu temas assim que são muito, muito agudos para a população, né? Temas como alagamento, a questão das chuvas, a questão de muitas áreas importantes ainda que sofrem com enchentes. Foi muito debatido desde a gestão anterior de Ortiz, depois também tivemos a gestão do prefeito José Saldi, que houve alguns avanços em termos de obras, mas em situações ainda que permanecem, gerando dor de cabeça ao cidadão. O que ele está querendo? Ele está querendo uma proposta, ele está apostando em uma nova proposta, numa nova situação, quem sabe uma mudança de alguns segmentos que geraram preocupação, rusgas com a população taubateana. Então, aí, parabéns ao Sérgio Victor, né? Aí, ocupando, ele já foi deputado estadual e agora, assim, ocupando uma cadeira de prefeito. Na carreira política de um jovem, né? Um rapaz jovem.
jovem ainda. É muito bacana isso, e aí a gente torce que ele consiga tirar do papel as propostas dele para essa nova gestão que agora vai se iniciar em 1º de janeiro. Bom, a caminhada em Taubaté ainda acontece, né, para definição e os números finais lá na capital paulista também. 74%, tudo caminha para que Ricardo Nunes seja reeleito prefeito da capital paulista. E aqui em São José dos Campos, Anderson Farias, candidato à reeleição, segue na frente, né? Segue na frente agora, novos números divulgados, a atualização feita pelo TSE às 18h25. Quais são os números de momento, Marcelo? Nesse momento, aqui na minha atualização, vou ter que ser obrigado a usar a sua cola, porque nos meus números aqui na atualização, agora estamos com, ou melhor, já estamos com 58,38% das sessões totalizadas. Anderson segue com 58,38%, são 113 mil votos. Eduardo Cury vem seguindo, tentando, mas ainda mantendo aquela oscilação entre 40% e 41%. Nesse momento, ele está com 41,62% dos votos válidos, são 80 mil votos, o que mostra que bem provável que a gente tenha essa situação ainda permanecendo, faltando pouco menos de 40% da apuração. E a gente vê, no primeiro turno, a diferença basicamente foi de foram 50 mil votos. 50 mil votos. Neste momento são 33, né? 33 mil votos. Tem uma diferença, né, na diferença de votos, porque agora são duas únicas candidaturas, mas tem um número também muito elevado ainda de votos brancos e nulos. Somando os dois votos, chega-se um pouco mais de 25 mil votos brancos e nulos. É uma diferença também razoável. Uma diferença razoável. Né? De repente, vale até a gente apurar, né? Como é que, no final, se esses números de votos brancos e nulos, ou até mesmo o total da apuração, como é que se tem muita gente que foi viajar, optou, não vou votar em ninguém, porque segunda-feira também tem um feriado, né? O feriado do servidor municipal. Ou seja, vai que o pessoal que trabalha em prefeituras, né, pegou para ir viajar, ao invés de optar por votar nessa eleição. Perfeito. Bom, o Marcelo Rocha segue aqui, eu também estamos acompanhando de perto a movimentação, a atualização da apuração das eleições 2024. Uma hora o microfone cai para cá, cai para lá, mas a gente não cai. A gente segue aqui acompanhando e levando até você, ouvinte CBN, as informações da apuração das eleições 2024. Edição das 18h30 do Repórter CBN. Dentro de instantes estaremos de volta aqui com o CBN e a apuração eleições 2024. CBN Eleições 2024. CBN Vale do Paraíba, ZYK 661, AM 750 kHz, São José dos Campos, São Paulo. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação: Tânia Morales. Repórter CBN. Domingo, 27 de outubro de 2024. O deputado federal Abílio Brunini, do PL, venceu o deputado estadual Lúdio Cabral, do PT, no segundo turno da disputa pela Prefeitura de Cuiabá. O embate municipal colocou frente a frente os candidatos do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tanto Brunini como Cabral apostaram nas imagens dos respectivos padrinhos nacionais durante a disputa.
Em Campo Grande, a prefeita Adriane Lopes, do PP, foi reeleita para comandar a prefeitura. Ela assume o cargo ao lado da vice-doutora Camila, do MDB. A campanha de Adriane teve como principal aliada a senadora e ex-ministra Tereza Cristina. Ainda na região centro-oeste, o ex-deputado federal e empresário Sandro Mabel, do União Brasil, foi eleito prefeito de Goiânia. Ele derrotou o ex-deputado estadual Fred Rodrigues, do PL. O deputado federal Hugo Mota, do Republicanos, afirmou que a eleição municipal não é fator decisivo para a sucessão na Câmara dos Deputados. O parlamentar e pré-candidato à presidência da Casa, ele é pré-candidato à presidência da Casa. A votação para a sucessão de Arthur Lira, do PP, vai acontecer no dia 1º de fevereiro do ano que vem. Hugo Mota está em João Pessoa, onde acompanhou o prefeito Cícero Lucena, do PP, candidato à reeleição no local de votação dele. O presidente do Egito anunciou uma proposta de trégua de 2 dias na guerra entre Israel e Hamas. Entre os pontos do acordo está a libertação de 4 reféns. Ainda de acordo com o governo egípcio, a iniciativa poderia abrir caminho para um cessar-fogo total na região. Das pessoas sequestradas pelo Hamas durante o ataque no ano passado, 97 ainda são mantidas em cativeiro em Gaza, mas 34 delas foram declaradas mortas pelo exército israelense. No horário de Brasília, 6h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada. Todos os dias de 12h às 5h. Na CBN. Apresentação: Paulo Galvão. CBN Eleições 2024. Dezoito horas e 34 minutos, cobertura das eleições municipais, a apuração em segundo turno, São José dos Campos e Taubaté. A cidade de Taubaté já tem um novo prefeito, Sérgio Victor. Bom, não tem ainda, ele vai assumir em 2025. José Saldi continua até o final já do tá ano. ligando para o alfaiate fazer aquele terno lá. Já está eleito Sérgio Victor, do Partido Novo, eleito prefeito da cidade de Taubaté. Taubaté já está na reta final das apurações, 97,95% das urnas apuradas, 61,78% para o Sérgio Victor do Novo e o Ortiz Júnior do Republicanos com 38,22% dos votos. 95 mil votos para o Sérgio Victor, 58.780 para o Ortiz Júnior, já definido em Taubaté. São José dos Campos, que caminha também, né, já numa reta final decisiva, pela apuração desenvolvida e divulgada pelo TSE, nós já estamos com mais de 60% das urnas apuradas. É isso, não, Marcelo? Isso, totalizando 64,63% das sessões totalizadas. E segue à frente Anderson Farias, do PSD, com 58,07%. São 125.258 votos contra 90.427 votos de Eduardo Cury, que agora, nesse momento, está com 41,93%. São 35 mil votos de diferença, 35 mil votos que devem ser tirados aí até o final da apuração das urnas. É aquilo que a gente disse. A partir de agora também, para cada 10 votos, 9 tem que ser para o Cury e 1 tem que ser para o Anderson, para o Cury tentar virar o jogo. Exatamente. Pela caminhada que vem se mostrando, tendência é de reeleição de Anderson Farias. É a grande tendência de reeleição, a não ser que alguma dessas sessões
esteja aí totalizada a grande parte do público realmente apoiador, que é fã, que é eleitor de Eduardo Cury. Mas pelo andar da carruagem, desde o começo da apuração até esse momento, 6 horas e 36 minutos, a diferença se manteve em torno de 58%, 59%. Então, ou seja, isso mostra uma tendência do eleitorado joseense, que é muito difícil, nesses últimos percentuais de urnas a serem apuradas ainda, haver uma mudança de percurso. Ou seja, a gente está praticamente aí também aguardando, podemos dizer que aguardando também aquela informação do TSE de eleição definida. Não está definida ainda, sabe que eleição e futebol a gente não pode falar nada antes do árbitro optar no último minuto. Exatamente, né? Vai que dá uma mudança histórica aí. E aí vira a pauta para o Brasil inteiro, o que aconteceu em São José dos Campos. Mas a tendência é essa, agora 73,20% das urnas apuradas. Seguindo aí agora com Anderson com 58,45% e Eduardo Cury com 41,55%. Bom, os votos estão sendo computados e os resultados finais, daqui a pouco a gente tem até já uma manifestação por parte do TSE de eleição definida, mas ainda temos mais de 27%, 27% e 26,8% das urnas a serem apuradas. Eleições por todo o Brasil, Matheus Andrade segue acompanhando as eleições pelo Brasil. É isso aí, Matheus, temos novidade mais uma vez, boa noite. Oi pessoal, boa noite novamente para vocês. Temos novidades sim, viu? A gente trouxe algumas capitais agora há pouco, algumas capitais que já definiram os seus prefeitos e temos novas cidades, olha só. Em Fortaleza, Evandro Leitão, do PT, bateu André Fernandes, do PL. Mais uma capital que a gente vê aí a polarização, né, que reflete a polarização nacional. Os dois partidos de grandes líderes, né, grandes nomes do país, Lula do lado do PT, Bolsonaro do lado do PL. Em Fortaleza, o PT venceu. Então, com 99% das urnas apuradas já, eleição definida matematicamente, Evandro Leitão obteve 50,38%, bateu André Fernandes com 49,62%. Uma diferença pequena ali, né? Uma eleição bem próxima ali, são cerca de 11 mil votos que diferenciam ambos os candidatos, e nessa, em Fortaleza, o PT levou a melhor. E olha só, também temos novidades em Goiânia. Por lá, Mabel, do União Brasil, venceu Fred Rodrigues, do PL. O Mabel, que teve 55,55% dos votos, bateu Fred Rodrigues, que teve 44,45% dos votos. Em Porto Alegre, também temos novidades. Olha só, Sebastião Melo, do MDB, bateu Maria do Rosário, do PT. O Sebastião teve 61,54%, aliás, 61,54%. Sebastião bateu Maria do Rosário, do PT, que teve 38,46%. A gente também traz aqui o cenário de Belém, 100% das urnas apuradas. Igor, do MDB, venceu com 56,36%, bateu o delegado Éder Mauro, do PL, que teve 43,64% dos votos. A gente traz mais informações aqui também, pessoal, de Palmas. Eduardo Siqueira Campos, do Podemos, venceu com 53%, a candidata do PL, Janaide Valcari, que conseguiu 46,97%. Isso em Palmas, portanto, 100% das urnas apuradas. Essas são as atualizações das demais capitais do país, pessoal. A gente segue acompanhando também as outras capitais. Estamos de olho aqui na eleição em São Paulo e também em Belo Horizonte. Nessas duas últimas cidades que eu citei agora, a apuração já passa dos 80%, batendo quase 90%, reta final das apurações. A gente segue acompanhando por aqui. Marcelo, Fernando. É bem adiantada a apuração, 85% também que chegou em São José dos Campos. Os números aqui de São José dos Campos, de maneira muito rápida, estávamos com 70 e pouco,
Agora chegamos na minha telinha do computador a 85,7% das sessões totalizadas. Marcelo Rocha, panorama de momento. Reta final aqui das eleições em São José dos Campos. Prefeito Anderson Farias caminhando aí para a reeleição, hein? 58,60% dos votos apurados, com 168.180 votos. Eduardo Cury, com 41,40% dos votos, está na casa dos 118.832 votos. Faltando aí pouquíssimo menos de 15% de últimas urnas a serem apuradas, faltando agora 18 minutos para 7. Eu acho que antes das 7, talvez a gente já tenha uma definição, Fernando. E olhando aqui o resultado, né? Votos válidos para o Anderson Farias, 168 mil. Para o Eduardo Cury, 118 mil. Aqueles 50 mil. Se manteve a diferença praticamente que foi observada no primeiro turno. Então, relativamente, não houve uma modificação do quadro geral em número de apoiadores de Anderson Farias e de Eduardo Cury. O que se tem também é relativamente, eu não digo um aumento, mas um alto índice de votos brancos e nulos, são 35 mil votos. Se a gente direcionasse esses 35 mil para o Eduardo Cury, mesmo assim não daria para alcançar ou ultrapassar o Anderson Farias. Mas são 35 mil votos nulos e brancos até o momento. Em uma diferença de 50 mil com menos de 15%, para ser tirada, é quase que impossível. Mas como a gente não tem o resultado final, e você já falou isso, não dá para cravar mais 90% de chances, 99,9% de Anderson Farias ser realmente reeleito prefeito de São José dos Campos. É isso aí, os números mostram aí uma tendência que vem se repetindo desde o comecinho. Abriu as urnas, já houve um disparo assim de, se eu não me engano, até em torno de 60% por volta assim, no comecinho, com 200 votos assim apurados. E aí manteve-se essa regularidade em torno de 58%, 59% com o Anderson Farias. É impressionante realmente como esse percentual vem se mantendo ao longo da apuração, mostrando assim um reflexo do que deseja o público joseense, ou na continuidade do trabalho que está sendo feito nesse momento. E a gente agora aguarda realmente assim, dentro de instantes, é possível que a gente tenha já no site do TSE aquela velha história e aquela mensagem, uma reeleição matematicamente definida. Não dá para cravar ainda, lógico, por muito respeito também às candidaturas de ambos, mas a tendência é essa, viu, Fernando? Fique de olho na telinha aí de São José dos Campos, porque lá em Taubaté, eu vou passar a informação aqui final, 100% das urnas apuradas. Em Taubaté, fim de jogo, lá terminou de forma oficial. Definido, Sérgio Victor já havia sido relativamente anunciado como novo prefeito eleito, mas resultado final em Taubaté, 61,98% dos votos, 97.450. E Ortiz Júnior, neste segundo turno, ficando em segundo lugar, com 38,02% dos votos, 59.768 votos. Sérgio Victor, já tinha a eleição matematicamente definida a seu favor minutos atrás, mas agora com 100% das urnas apuradas, 97.450 votos, com 61,98% dos votos, o Sérgio Victor, do Partido Novo, assume a Prefeitura de Taubaté a partir do ano de 2025. É isso aí, nós estamos aqui, daqui a pouquinho a gente vai acionar os nossos repórteres também, que estão aí nos diretórios, para saber como é que está o clima, o ambiente, no diretório tanto do PL do Eduardo Cury, tanto também no diretório do atual prefeito Anderson Farias, como é que está o clima, como é que está a situação. Daqui a pouquinho teremos então Léo Poli e Pedro Bavuso trazendo os destaques do que está acontecendo nos diretórios. Uns têm clima de festa, outros estão meio
assim, ainda na expectativa de uma reviravolta. E a situação da política aqui, né, como a gente comentou na abertura do programa, o Eduardo Cury apostava muito, né, no apoio do Dr. Elton para tentar resgatar ali do Dr. Elton os mais de 70 mil votos que ele teve no primeiro turno. E isso poderia fazer a diferença numa disputa final com o Anderson Farias, mas não deu resultado. Nessa aposta, essa união do Eduardo Cury com o Dr. Elton não deu aquele resultado esperado, tanto que a diferença de 50 mil votos entre o Anderson Farias e o Eduardo Cury está se mantendo, né? E com 88,72% dos votos apurados, agora já vamos para 88,79%, se mantém essa diferença de 50 mil votos. É uma corrida que eu diria para você, por mais, né, que o Eduardo Cury tente acelerar nesta reta final, ele não vai conseguir mais ultrapassar o Anderson Farias. Exatamente. É uma tendência que, pela matemática, o que os números vêm mostrando, é muito difícil por conta do pouco número de urnas ainda a serem apuradas. Ou seja, tem que ter um sucesso absoluto para que consiga ter essa reviravolta. Uma informação importante que acaba de chegar, viu, Fernando Carlos? Agora, faltando 13 minutos para 7 horas, nota oficial do candidato Ortiz Júnior, de Taubaté. Vou ler aqui para vocês, enviaram agora aqui na assessoria para a gente, a nota do Ortiz, no qual ele disse que agradeço os 59.768 votos recebidos. Refletem o reconhecimento pela nossa história de luta e dedicação à nossa cidade. Desejo ao prefeito eleito sucesso em seu governo. O povo de Taubaté, sobretudo os mais pobres, merecem que cuidem e lhe transformem a vida para melhor. Da nossa parte, estaremos na torcida para que tudo transcorra bem em nossa cidade, esteja melhor ao fim desse processo. Estarei sempre à disposição dos taubateanos e taubateanas. Contem comigo sempre. Estou sempre à disposição de Taubaté. Até breve. Muito obrigado. Encerra a nota o candidato Ortiz Júnior do Republicanos, reconhecendo a vitória do seu adversário, Sérgio Victor, e dando um agradecimento aos seus eleitores em Taubaté, Fernando. Isso é muito importante, é a democracia, é a prova da democracia, o reconhecimento pela vitória do adversário. O Partido Novo ele tem uma característica, hoje se fala muito de direita, de esquerda, de PL, do Bolsonaro, do PT, do Lula, mas o Partido Novo, que é um partido de direita, mas ele tem um destaque, isso daí a gente vem acompanhando ao longo dos anos, que ele sempre preza pela não utilização de dinheiro público, mantendo-se através de doações e contribuição dos filiados. Ele tem uma característica, uma linha muito clara em relação à utilização correta do dinheiro público. E tomara que o Partido Novo, agora com o Sérgio Victor, lá em Taubaté, possa dar uma transformação na cidade de Taubaté, onde o prefeito José Saldi encontrou muita dificuldade em razão de heranças deixadas, né, por prefeitos anteriores, e tendo que pagar as dívidas, tendo que sanar a saúde, a questão financeira do município. Diante destas dificuldades, mesmo assim, ele conseguiu traçar um mandato onde teve resultados positivos, mas foi muito pouco, né? Perto da expectativa que se tinha por parte da população, que agora aposta em uma nova forma, né, de política, uma nova forma de administração com o Sérgio Victor do Partido Novo. E é isso que a gente espera, é isso que as eleições tentam mostrar para o povo, uma situação definida como a que temos neste momento. Neste momento, aqui em São José dos Campos, o site do TSE aponta eleição matematicamente definida. Anderson Farias, reeleito prefeito de São José dos Campos. Anderson Farias, reeleito, 18 horas e 48 minutos. Traz aqui a última atualização do TSE. E chega agora aqui na tela do nosso computador, 58,37% Anderson Farias, reeleito prefeito de São José dos Campos, Marcelo Rocha. Com 180